porque a rede social, né, elas gostam disso. Gostam de alguém que está ali pulando, gritando, dizendo que foi Deus que o chamou e revela aquilo outro. Esse profeta Mirim que está sendo atacado nas redes sociais aí, será que esse profeta ele não foi escolhido por Deus? Porque nós... E o profeta Mirim que está sendo atacado nas redes sociais, será que as pessoas estão certas em atacar esse profeta Mirim? Ainda é uma criança, né? Ainda não é maior de idade, ainda não podemos chamar nem de jovem, mas sim de adolescente. Mas esse profeta Mirim, que tem pregado a palavra de Deus, feito algumas coisas, tem conseguido seguidores. E aí, você concorda também com esse modelo desse pregador aí? Vamos lá. Eu quero conversar com você agora, tá, sobre o que a Bíblia diz com relação ao chamado de crianças, né? Será que Deus chamou crianças para se tornarem profetas no passado? Como que Deus o chamou? Como que era a vida desse profeta? Então, pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudar esse tema agora, ok? O personagem que nós vamos trabalhar é o personagem Jeremias. Então, nós temos tantos outros, né? Conhecidos como Jeremias, nós temos o profeta Samuel, que foi chamado ainda quando criança. Mas eu quero trabalhar com você agora alguns pontos do profeta Jeremias. Você vai analisar o profeta Jeremias e o profeta Samuel, e você também pode analisar a vida do profeta Mirim para ver se de fato é um profeta de Deus ou se é mais um outro que surgiu aí e logo logo vai desaparecer no meio da multidão. Jeremias, no capítulo 1, nós encontramos então aqui no capítulo versículo 5 o chamado de Jeremias. Ele começa com Deus dizendo, olha, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profetas às nações. Primeira coisa, Deus, ele afirmando que conhecia o profeta Jeremias antes mesmo de ser inserido no ventre da mãe dele. Então, Deus conhece os seus profetas. Deus conhece aquele a quem ele vai chamar para se tornar, então, o seu mensageiro. Porque, veja, se o profeta ele não é um profeta de Deus, ele não foi chamado por Deus, então ele é um falso profeta. Ele está falando algo que Deus não o autorizou. Esse profeta, quando ele não foi autorizado por Deus, ele pode liberar o que a Bíblia não liberou e ele pode proibir o que a Bíblia não proibiu. Então, é muito sério uma pessoa quando diz que é um profeta e um profeta de Deus, tá? Preste atenção que Deus conhece seu profeta. Deus não vai colocar o seu caráter na mão de qualquer pessoa, na boca de qualquer pessoa. O profeta, ele precisa ser conhecido por Deus e precisa conhecer a Deus, ok? Vamos lá. Aí, no versículo seguinte, nós temos aqui o versículo 6. Então lhe disse, Jeremias falando, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Perceba que o Jeremias está dizendo, eu sou uma criança, ou uma outra tradução diz, eu sou ainda muito jovem, né? Veja que nós temos aqui uma objeção daquele que foi chamado. E normalmente, quem era chamado por Deus para uma tal missão, ele tinha uma preocupação, muitas vezes tinha objeções, não aceitava de imediato. E Deus, muitas vezes, insistia com esse profeta, não, é você, eu vou lhe capacitar, você tem uma mensagem para entregar. Tá? Não era como nós vemos hoje, que a pessoa dormiu, teve um sonho, que Deus o chamou, aí vai para redes sociais, é um profeta porque Deus o chamou. Nós não vemos ele contando de uma luta que passou tempo e rejeitou o chamado de Deus, nós não vemos isso. Então nós temos aqui a objeção do profeta. E nós temos no versículo 7 a quebra da objeção do profeta. Versículo 7. Mas o Senhor me disse, olha o Senhor falando, não digas, não passe de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então Deus está dizendo, olha, não diga que você passe de uma criança, porque foi eu que chamei você, e você vai falar
tudo que eu te disser, você então vai falar ao povo. Perceba uma coisa, o profeta, ele não estava sendo autorizado a falar algo de si mesmo. O profeta estava sendo autorizado a falar algo que o Senhor falava para ele e ele iria falar para o povo. O profeta era um porta-voz de Deus, tá? Logo, se o profeta não é um porta-voz de Deus, ele é um falso comunicador, um falso profeta. Ele precisa ser alguém que Deus o chamou. Ele precisa falar aquilo que o Senhor falou para ele e não ficar inventando coisas, copiando outras pessoas, nada disso. O profeta tem que ser um profeta enviado por Deus, precisa falar a palavra de Deus. Se ele não está falando a palavra de Deus, então ele é um falso profeta. Está compreendendo isso aqui, meu querido irmão? Querida irmã, o falso profeta, ele está para te enganar, dizendo que está falando em nome de Deus, quando na verdade Deus não autorizou esse tal profeta a falar no seu nome as coisas que eles andam dizendo e realizando por aí. Bem, outra coisa interessante aqui é que no versículo 8, Deus fala: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E o versículo 9, depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. É sério isso ou não? É muito sério, querido irmão e querida irmã, porque na boca do profeta tem as palavras do Senhor. E aí, Mateus 24, veja aqui. Veja como é que age um falso profeta. O falso profeta, em Mateus 24, versículo 24, ele age dessa forma. Deixa eu encontrar aqui para você. 24, versículo 24, diz que porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, é muito sério, tá, alguém se denominar um profeta quando ele não foi chamado por Deus. Então, você precisa analisar a vida desse profeta, se de fato ele foi chamado por Deus. Os falsos profetas, eles fazem prodígios, sinais, faz tanta coisa que é para chamar a atenção, porque a rede social, elas gostam disso. Gostam de alguém que está ali pulando, gritando e dizendo que foi Deus que o chamou e revela aquilo outro. Mas será que Deus realmente fez o chamado para esse camarada? Será que Deus realmente está falando pela boca desse profeta? Cuidado. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, viu? Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo com mais pessoas. Até o nosso próximo encontro. Maranata.